olha que uva bonita que eu fui colhendo lá. Ó. Então, experimenta essa uva, que boa. É doce, não? É doce como mel. Também quero. Ó, essa é a uva Getty. É a melhor uva que tem. Ela só é cultivada na nossa região. É a alma da nossa terra. Com ela se faz um vinho saboroso, boníssimo, que não tem igual. Mas o vinho vocês ainda não podem experimentar. O vinho Getty, aliás, antigamente era conhecido como vinho branco, mas com o passar dos tempos se foi classificando que é uva Getty. A uva Getty, isso em 1939, o governo federal, reconhecendo a qualidade do vinho branco produzido pela Getty aqui de Uruçanga e da região, instalaram aqui uma subestação de enologia. Para nós foi um prêmio enorme na época, né? Uma repartição de renome, e ela se perpetuou por muitos tempos, muitas experiências, com muitas mais outras variedades também. Então nós agora estamos procurando fazer um trabalho de recuperar aquele valor da uva Getty. Os vales da Getty se encontram entre a Serra Geral e o mar, nas encostas dos vales do Rio Tubarão e Uruçanga. Lugar onde vive um povo apaixonado por suas tradições e principalmente pelo fruto do seu trabalho. A história deste povo e desse lugar começou quando imigrantes vindos do norte da Itália ocuparam os vales no final do século XIX. Vinham para desbravar uma região inóspita de mata, até então intocada. Em geral, eram famílias inteiras que traziam seus conhecimentos na agricultura, no comércio e na indústria de base. Com o imigrante, chegava ainda a cultura, a arquitetura, a culinária, a tecnologia, o cultivo de uva e a produção de vinho. Acostumados ao consumo diário do seu vinho, as uvas trazidas pelos imigrantes na época foram trabalhadas no modo cultural italiano com elaboração de vinhos artesanais, atendendo a princípio o consumo próprio, alcançando proporções econômicas e industriais de elaboração dos seus vinhos. Nos anos 30 a 50, época em que a região de Uruçanga alcançou o seu auge na expressão da vitivinicultura nacional e internacional, conhecido como o território do povo e da terra do bom vinho. Então, em 1889, Giuseppe Caruso MacDonald, jornalista e representante consular italiano, trouxe as primeiras mudas de uva Getty para a região, que rapidamente adaptaram-se à região, colaborando significativamente para o desenvolvimento da vitivinicultura na época, tornando-a emblemática na arte da elaboração dos vinhos brancos. A adaptação de uma planta ao ambiente depende da sua constituição genética. E a uva Getty, desde o início que ela foi criada, ela mostrou se adaptar bem a climas quentes, igual os do Vale da Uva e do vinho Getty. Aqui, a videira Getty ficou durante muitos anos assim, esquecida. E mesmo assim, os produtores continuaram plantando ela, exatamente porque ela se mostrou resistente ao ambiente e produziu vinhos de qualidade superior às demais uvas. E vinhos que só aqui na região são produzidos com essa uva. Isso determinou que realmente ela podia ser a uva especial para essa região, que é uma coisa muito importante para a produção da uva e do vinho. No passado, os vinhos Getty, produzidos nos vales do Uruçanga e Tubarão, foram consumidos e premiados nacionalmente.
Hoje, para manter esta tradição e aumentar a qualidade e o reconhecimento do vinho Goethe, aperfeiçoando os processos de plantio e produção, foi criada a Associação Pro Goethe, formada por produtores tradicionais da região. Na região de Uruçanga e Pedras Grandes, foram identificados 2 clones diferentes da uva Goethe. Um desses clones é o que a gente chama popularmente de Goethe antiga, conhecida como hoje Goethe clássica, que é a uva Goethe que foi trazida através do italiano Giuseppe Caruso MacDonald, que a difundiu na região. Essa uva Goethe, a gente chama de Goethe clássica, ela gera vinhos mais ácidos e mais aromáticos. A intensidade de aroma dela é maior. E com o passar do tempo foi identificado em algum vinhedo da região uma uva Goethe um pouco diferente. Essa uva Goethe tinha o grão maior e o vinho gerado por ela era menos ácido e levemente menos aromático. A uva Goethe gera vinhos sempre elaborados em contato com a casca. Isso quer dizer que, mesmo o contato sendo curto, ela extrai os compostos que estão na casca da uva, polifenóis e compostos que combatem radicais livres, que fazem bem para a saúde. A origem da uva Goethe vem do ano de 1851. É uma cepa criada essencialmente a partir das viníferas moscatéis, criada pelo norte-americano Edward Stanford Roger. Tudo sugere que o nome Goethe seja uma homenagem ao filósofo e estudioso dos fenômenos naturais Johann Wolfgang von Goethe, que afirmava que a vida é curta demais para se consumir vinhos ruins. Sinto até orgulhoso em chegar nos parreirais na época de safra da uva, com uva bem madura, boa, para a fabricação de um bom vinho. E além de tudo também gosto de tomar o vinho que a gente fabrica, que se torna um produto assim mais de confiança e vinho muito bom. Há uma personalidade por trás do vinho. Esta personalidade é o elo entre terra, clima e dedicação do homem. O vinho é um produto da terra e deve ter um gosto específico, fortemente ligado ao local de produção, o que os franceses e enófilos caracterizam como um verdadeiro terroir. A uva ela é muito importante para a elaboração do vinho. Portanto, é necessário não apenas a uva, mas também o terreno, o clima, a mão de obra do homem que vai trabalhar esse terreno onde é plantada a uva. Consequentemente, isso aí vai dar uma qualidade muito boa, sendo bem trabalhada, e chegando à cantina, a matéria-prima sendo boa de qualidade, consequentemente vai traduzir em vinho de qualidade. Nós, dentro da cantina, empregamos os nossos conhecimentos de enologia para que essa matéria-prima de boa qualidade se transforme em um vinho de qualidade. Seguindo o exemplo da uva Goethe, o colonizador italiano também se adaptou à nova terra, absorvendo as características naturais do lugar. Hábil nos trabalhos com pedra, aproveitou a abundância da mesma para utilizá-las em parreirais e construções de casas, igrejas e praças. A madeira abundante em sua chegada e que era o principal obstáculo no cultivo da terra, transformou-se num grande aliado, servindo de abrigo e auxiliando no trabalho. O barro encontrado em toda a região
foi muito utilizado nas adegas, servindo na construção de tinas para o armazenamento do vinho. Assim, é o Vale da Uva Guete, um lugar onde a vida passa tranquila, onde se bebe bom vinho, come-se bem, brinda-se à vida e ao prazer de viver. Este projeto visa 4 grandes ações a serem alcançadas. A primeira é a manutenção do homem no campo. A segunda grande ação é a geração de emprego e renda para essas famílias. O terceiro grande objetivo é incrementar o turismo na região. E eu diria que a última grande ação a ser buscada é o cultivo, a manutenção da uva Guete, que visa fundamentalmente a preservação desta importante ação. Através da ProGuete e com o auxílio da EPAGRE, Universidade Federal de Santa Catarina e SEBRAE, busca-se a implantação do selo de indicação geográfica para os vinhos Guete. As indicações geográficas, hoje em dia, apresentam-se como uma estratégia de desenvolvimento rural. Isso porque essa indicação geográfica tem a capacidade de valorizar recursos específicos de uma região, os produtos, o agroecossistema, diversidade, biodiversidade, o saber fazer dos homens, a cultura, etc. Por isso, as indicações geográficas é visto como um bem comum a toda a região e que está sendo construído para as pessoas que vivem hoje, mas também as pessoas que viverão amanhã naquela região. Para que a indicação geográfica seja uma realidade, dando aos vinhos Guete a indicação de procedência e, posteriormente, a denominação de origem, vem sendo desenvolvido um extenso trabalho de pesquisa em todos os fatores que determinam a qualidade da uva e do vinho, como controle laboratorial de mudas e compostos, controle de clima, controles do desenvolvimento das plantas e controle e análise de solo. Falar da uva Guete e do vinho Guete é um ato prazeroso. Conheço essa uva e esse vinho há muitos anos. Essa uva foi uma uva que veio dos Estados Unidos, não só para o Brasil, como para muitos outros lugares, mas não se desenvolveu em nenhum outro lugar da mesma forma que se adaptou ao Brasil. No Brasil, ela foi plantada principalmente em Uruçanga, consolidando, conformando os vales da uva Guete. E nesses vales da uva Guete, se colhe a uva Guete e se faz o vinho de uva Guete. Um vinho de cor amarela, um amarelo dourado, né? E de aromas delicados, muito sutis, que lembram nozes, frutas brancas, jambo, flores e com traços de mel. Por essas características, esse é o vinho ideal para se tomar num país de clima como o do Brasil, com 8.000 quilômetros de praia e clima
normalmente com um pouco mais de calor que o normal. É um vinho que, pelos seus aromas, ele se harmoniza muito bem com muitos pratos. Além de ser muito agradável tomá-lo sozinho, como algo refrescante, ele pode ser associado a saladas, a frutos do mar e a pratos mais estruturados, como um risoto ao molho do vinho Goethe. Por isso tudo, a uva Goethe e o vinho Goethe são a marca da tipicidade da vitivinicultura dos Vales da Uva Goethe em Santa Catarina. Saúde! Pronto, nono, já tá cheio de uva, e agora? Agora vamos fazer a parte melhor, vamos fazer o vinho. Vinho branco? Vinho Goethe, andiamo! Venha degustar o sabor dos vales da uva Goethe. Explicou praticamente tudo. Esse vídeo ele é de 2009 e ali fala que está tentando se obter a indicação de procedência. Esse processo de obter a indicação de procedência, que é um dos tipos de indicação geográfica, ele começou em 2005. Eu cheguei em Uruçanga em 2006. Em 2008 esse vídeo foi gravado, foi lançado em 2009 e a gente conseguiu o registro na indicação de procedência NNP em 2012. E se vier algum consultor da área falar com vocês, vai dizer que indicação geográfica é uma coisa rápida, simples, fácil. E é. A parte burocrática é uma maravilha. O problema dela está justamente no que o prefeito de Gramado falou. De cima para baixo não funciona. Ela tem que ser construída junto com os produtores, na base. E aí é uma coisa que faz demorar um pouco mais. A dos Vales da Uva Goethe até foi rápida, em função dos produtores serem muito parecidos um com o outro, a forma de produzir, o método, o jeito de vender, de comercializar. Como mostrou ali, o nome Vales da Uva Goethe é porque pega mais de um rio, né, mais de uma bacia hidrográfica. É uma região bem parecida, basicamente o núcleo ali da comunidade de Azambuja, que pertence ao município de Pedras Grandes, e a parte do interior de Uruçanga, e pega um pouco de Cocal do Sul, pega um pouco de Morro da Fumaça, um pouquinho de Orleans, com a autorização para se produzir vinho também em Içara e Nova Veneza. Por uma questão histórica, que sempre esses municípios
os italianos desse município iam para Uruçanga e para Zambuja comprar uva para fazer vinho lá. O vinho Goethe, ele teve esse auge aí, como falou no vídeo, na década de 30, 40 e 50, e depois ele acabou decaindo em função da mineração. Por quê? A mina de carvão pagava uma fortuna para o cara trabalhar, comparando com o que ele ganhava trabalhando na roça. E aí a turma foi toda trabalhar na mina e faltou gente para plantar uva. Foi sobrevivendo e depois ressurgiu para voltar a valorizar a vitivinicultura na região. Com a obtenção da indicação geográfica, a gente obteve basicamente divulgação. Antes de 2005, só ouvia falar de uva Goethe e de vinho Goethe quem morava em Azambuja e em Uruçanga. Um ou outro aí que conhecia alguma coisa disso. A indicação geográfica, ela foi uma forma de se mostrar ao mundo. E no começo foi muito combatida. O setor vitivinícola do Rio Grande do Sul, o pessoal quase pulava no pescoço se você falava que ia fazer uma indicação geográfica para a uva Goethe. Porque a uva Goethe não é uma uva fina, porque a uva Goethe é só vocês que plantam, não tem mais lugar nenhum, não tem respeito, não pode, não deve, não sei o quê. Mas justamente não é isso. E a indicação geográfica é feita para proteger produtos ligados ao território. Se só tem na região do Uruçanga e Azambuja, é porque justamente tem que fazer uma indicação geográfica. Mas por questões de marketing, se dizia que para o vinho brasileiro seria ruim. Por quê? A uva Goethe é uma uva sensível, muito sensível à chuva. O clima em Uruçanga não é tão frio, um pouquinho mais quente. Então ela até abaixa a acidez da uva, mas a gente não tem um acúmulo de açúcares tão grande na uva. E a Goethe é uma uva que não dá muito açúcar acumulado. E o pessoal acha que isso é ruim. Até certo ponto, realmente, na indústria é. Aí vem uma pergunta que às vezes vamos pensar, tá, se ela é sensível, chove e estraga, amadurece diferente das outras uvas, por que planta? Por que não arranca e planta uma uva que não seja sensível, que produza mais, que dê mais açúcar? Não planta porque lá no início da colonização, os primeiros italianos chegaram ali, eles tinham que se contentar em tomar cachaça. Não que cachaça fosse ruim, mas não era uma coisa que eles gostavam. Eles gostavam de vinho. E não conseguiam produzir uva porque era diferente o clima, as uvas que eles tinham eram diferentes. E veio chegando, principalmente de São Paulo, um monte de tipos de uva diferente, e eles foram plantando e testando. Aí conseguiram fazer vinho com a Isabel, com a Seibel, com a Marta. A Marta é o nome da uva, não a Marta aqui. Com uvas rústicas. E entre elas a tal da Goethe, que produzia pouco, produzia menos que essas uvas. Que não amadurecia direito porque se chovia ela rachava, só que a uva Goethe tinha um diferencial. Ela tinha um aroma frutado e floral que lembrava o vinho das moscatéis que esse pessoal tomava lá no norte da Itália antes de vir para o Brasil. Foi o primeiro caso de amor ao primeiro gole da vitivinicultura brasileira. E é a única região do Brasil que tem 100 anos de história com uma mesma uva e valoriza isso. Porque... Não estou falando mal dos meus amigos lá de Bento Gonçalves, tá? Mas Cabernet Sauvignon, Merlot, Taná, Chardonnay é coisa recente na vitivinicultura brasileira. E não é ligado à história da nossa colonização. É coisa que veio depois. São produtos bons, mas não tem esse legado histórico que a uva Goethe tem. A única uva lá no Rio Grande do Sul que teria esse legado histórico seria a Isabel. Mas o pessoal não produz vinho de consumo corrente, né? Então, a gente enche a boca para afirmar que temos a uva com mais conteúdo histórico, é a nossa. Tá, e o vinho? É bom? Bom, vamos lá. O vinho é um vinho um pouco mais ácido do que os vinhos brancos que a gente está acostumado. Por isso mesmo ele casa muito bem como um vinho demi-sec, um vinho mais para beber sem compromisso. A gente tem uma dificuldade no mercado, porque o consumidor de vinho ele quer novidade, ele quer vinho novo, vinho diferente, mas tem que ter gosto de Cabernet Sauvignon. Senão, tem que ser, ele quer novidade, mas não pode ser diferente do Cabernet Sauvignon. Aí fica difícil, mas
com toda essa divulgação que se conseguiu com a indicação de procedência, a gente está conseguindo convencer a pessoa a provar o vinho, que é a parte mais difícil. Por causa desse selinho aqui em cima da garrafa. Aqui tem um selinho que vocês não estão conseguindo ver, logicamente, que diz: o Conselho Regulador da Indicação de Procedência Vales da Uva Goethe garante a origem e qualidade desse produto. O Conselho Regulador é um grupo de 9 pessoas que eu coordeno, que acompanha esse processo de produção e diz que esse vinho é típico dos Vales da Uva Goethe. A princípio não muda muita coisa, né? Mas se falou tanto desse selo, e as vinícolas se aprimoraram na sua produção para buscar esse selo, que ele abriu as portas, deu divulgação. Claro que se a gente comparar com o que o Vale dos Vinhedos é conhecido, com o que o Napa Valley é conhecido, com o que o Casilheiro del Diablo é conhecido, não é nada. Mas a gente tinha, há 10 anos atrás, antes até de eu morar em Uruçanga, e quando cheguei lá também estava mais ou menos nessa situação, um monte de vinícola, produtor desanimado, pensando em fechar, mudar de ramo, fazer suco, vender água mineral, distribuir refrigerante, porque vinho não dava mais. E a indicação de procedência dos Vales da Uva Goethe reanimou o setor. Tu vai lá, a vinícola tem Cabernet Sauvignon, tem Merlot, tem tinto suave, que é a Coca-Cola no mercado de vinho, é o que vende de verdade, que dá faturamento. Que vende. Inclusive para os turistas. O turista vem por causa do Goethe e leva uma caixa de tinto suave, que ele gosta mais. Leva 2, 3 Goethe para mostrar que é diferente, tomar num momento especial e se enche de tinto suave, que é o que o turista... 90% do turista que circula na região compra tinto suave. E isso reanimou, as pessoas estão passando, todos os produtores de vinho estão dizendo que o movimento está melhorando na porta. Esse ano aí, com esse indício de crise, a venda de brinde de final de ano para empresas caiu um monte, a venda de vinho na porta da vinícola está aumentando. E é isso que é importante para agregar valor, é vender na porta, né? Muito importante. E aí o que a gente tem para dizer para vocês é que os Vales da Uva Goethe precisam do desenvolvimento do turismo da região, precisam ser parceiros, ajudar e ser ajudados a toda a região, é um componente a mais. As vinícolas são pequenas, os produtores artesanais menores ainda não conseguem estar em todos os espaços, mas estão buscando, estão trabalhando, mostrando sua identidade. Já foram para São Paulo na Abave, né? Com a Santur, muito bom de lá. Conhecer também um pouco mais do setor turístico no Brasil, né? Já foram no Festival de Turismo de Gramado. E hoje estão mais focadas para a região, porque a indicação Vales da Uva Goethe foi para o Brasil inteiro. E agora tem que fazer um dever de casa na região, né? Tem que ir para Criciúma, para Tubarão, para Capivari, para Imbituba, para Laguna. Tem que preencher a região, né? E dizer para vocês que a indicação de procedência dos Vales da Uva Goethe está à disposição para vocês conhecerem, para futuras parcerias, ou somente mesmo para tomar um vinho também, por que não, né? E já aqui em nome da indicação de procedência, agradecer pelo convite para participar desse evento, agradecer em nome da Lenir, minha colega de Pagre, que fez o contato com a gente, agradecer a equipe da Santur pelo apoio que deu para a Progoethe, foi várias vezes citado em reunião, muito importante, o trabalho da Santur realmente é importantíssimo, assim como da Encantos do Sul. O presidente da Progoethe não pôde estar aqui hoje, essa época de final de ano para a vinícola é muito corrida, mas pediu que agradecesse ao convite da Encantos do Sul e se colocou à disposição. Então, da nossa parte ficou o agradecimento. E sobre as características do vinho, dizer para vocês assim, ó, o vinho Goethe não está aí para ser nem o melhor do mundo, nem o mais vendido, nem o campeão da gôndola, nem o mais famoso. A gente só quer mostrar que a gente tem um vinho diferenciado e único, típico da nossa região, com muito valor histórico. Ao provar, vocês vão ver que tem mais doce, mais amargo, mais aromático, menos aromático, todos eles brancos, né? A Uva Goethe só dá vinho branco. E a gente espera que vocês gostem. Para quem gostar, os Vales da Uva Goethe estão à disposição. Valeu.